Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o assunto de hoje, ele é futurístico. Nós estamos trazendo aqui Diego Naves, ele é especialista em gestão de negócio com IA. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, Marcelo. É uma honra para mim estar aqui com vocês, poder trocar um pouco das minhas experiências aqui contigo e com o pessoal do canal. Perfeito. E a gente sempre, quando começa o nosso programa, a gente tem uma pergunta de praxe. É a pergunta: como tudo começou na sua vida para você chegar como um empreendedor de sucesso que você é hoje? Não, legal, Marcelo. Tudo começou, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com a minha mãe, com 8 anos, 9 anos de idade, eu já tinha muita responsabilidade. Fazia serviço de banco, para você ter ideia. Meu pai trabalhava numa multinacional, na Nestlé, e a minha mãe já empreendia com costura, com loja, e eu comecei a ajudar a minha mãe em casa. E daí fui pegando mais responsabilidades, até que, com 15 anos de idade, o meu pai me chegou com uma proposta que poderia mudar a minha vida, que era entrar como menor aprendiz técnico dentro da Nestlé. Que legal! E foi aí que começou a minha carreira em multinacional, o que me trouxe uma base bastante sólida para o que eu faço hoje. Legal. E falando de Nestlé, na nossa cabeça vem chocolate, enfim. Mas como a gente está falando de profissão, eu te pergunto, quais os maiores desafios que você teve no seu começo? No meu começo eu tive vários desafios. Primeiro, que eu saí de casa com 15 anos de idade. Você sair de casa com 15 anos de idade, ainda é um molecão, né? Mesmo tendo muita responsabilidade já, né, de estar ajudando a minha mãe, mas você ainda não tem aquela estrutura muito bem formada, você ainda vai precisar formar uma estrutura para frente. Mas eu tive a oportunidade de estar dentro de uma empresa suíça, com um conceito muito forte suíço, com uma estrutura europeia, que isso me trouxe... O lado cultural, né? O lado cultural. Então eu tive a oportunidade de conhecer mais a cultura suíça, porque dentro da Nestlé, ainda mais naquela época, quando eu entrei em 91, tinham muitos gestores suíços dentro da empresa. Então as diretivas ainda eram muito suíças, eram muitas regras, e isso moldou muito o meu caráter de hoje. Legal. E quando que você percebeu, sei lá, um insight talvez, que você poderia construir uma grande carreira ali dentro? Olha, Marcelo, quando eu entrei nessa escola, era uma escola técnica de 3 anos. Então a gente aprendia ali mecânica, elétrica, automação, novidades que para a época, né, automação industrial eram coisas muito como a IA é hoje, né, para os empresários, era novidade. Então eu comecei a olhar para aquilo e falei assim: nossa, eu estou dentro de uma escola técnica da melhor e da maior empresa mundial de alimentos do mundo, na maior fábrica que tinha no Brasil, que essa escola ficava em Araras. Então era uma baita de uma oportunidade para eu aprender a cultura, aprender tecnicamente e continuar fazendo carreira dentro da empresa. Legal. E assim, o que a gente pode de repente falar, você chegou a ter um cargo executivo, né, voltado para engenharia, operações, a gente pesquisou sobre isso. Mas a grande pergunta que eu te faço é a seguinte: quais comportamentos você acredita que aceleraram esse processo todo para chegar onde você chegou lá? Eu acho que o primeiro deles é muita disciplina, porque nessa escola só ficavam quem realmente estava seguindo, né, os roteiros, seguindo tudo aquilo que estava sendo ensinado. Teve colegas meus de turma que saíram, foram dispensados porque não conseguiram chegar. Outro autoaprendizado. É muito importante que a gente esteja aprendendo o tempo todo. Até hoje, como empresário, a cada momento, a cada empresa que eu entro, eu mais aprendo do que ensino. Entendi. E também a questão de responsabilidade. A responsabilidade, ela precisa ser muito forte, né? Tem que ter isso muito forte dentro de tudo aquilo que a gente vai fazer. E assim, a gente conversando ali em bastidor, né? Em algum momento você comentou que tinha virado líder de um time, né? Eu te pergunto assim,
qual foi a maior virada de chave para que isso pudesse acontecer, saindo do papel técnico para virar esse líder? O líder, ele só consegue realmente ser líder quando ele deixa de ficar na execução. E aí sim ele vai influenciar o time para que execute. Ele vai dar direcionamento, ele vai dar condições, ele vai remover barreiras para que as pessoas entreguem resultado. Aí sim você virou um líder. Entendi. E o que a gente costuma dizer assim, para você chegar no topo é fácil, se manter é o mais difícil. Quando a gente fala de fácil, a gente sabe dos altos e baixos ali. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, até eu fiz uma anotação aqui. Qual foi a decisão que você teve para mudar de carreira? E isso é importante. Essa decisão, Marcelo, foi uma decisão planejada. Para você mudar de patamar, a gente precisa ter preparação. Nada acontece por acaso. Perfeito. Então foi 3 anos de preparação que eu fui me preparando. Quando eu decidi sair da Nestlé, eu comecei a me preparar psicologicamente, porque eu estava quebrando 2 gerações. Meu pai se aposentou na Nestlé. Olha. Desde que eu desde que eu me conheço por gente, eu estava dentro da Nestlé. Como criança, eu me lembro das festas, de final de ano da Nestlé, festa das crianças da Nestlé, que eles davam chocolates, davam biscoitos, davam sorvetes pra gente, E isso cria uma memória muito forte na gente. Então eu tive que ter a preparação psicológica, eu tive que ter uma preparação de informações, eu fui atrás de MBA, eu tive uma preparação financeira, então me preparei financeiramente para poder fazer essa virada. Então foi algo com muito preparo, com muito planejamento e uma execução muito bem feita desse plano. Para que eu conseguisse fazer essa virada. Entendi. E assim, quando você ainda estava lá, qual a decisão mais difícil que você já teve como líder? Olha, eu tive uma decisão muito difícil, que foi desligar um gestor que estava comigo e que era um grande amigo meu pessoal, que me cresceu comigo na carreira lá no começo. Então eu trabalhei com essa pessoa em uma fábrica, depois eu encontrei com ele em uma outra fábrica, ele estava já com uma baixa performance, já estava com um plano de reversão, mas não conseguiu reverter esse plano. E eu tive que fazer esse desligamento. E foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão que eu tive que ter muita maturidade, muita clareza, muita abertura com ele, e muito preparo para conseguir fazer esse desligamento. Legal. Eu estou vendo aqui no chat, tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Qual é a principal diferença entre gestão em multinacional e gestão para o dono que está expandindo o próprio negócio? Gostei dessa pergunta aqui. Ô Marcelo, multinacional, ela já tem um sistema de gestão muito bem implementado. Por quê? Para ela expandir, ela já teve que criar sistemas de gestão estruturados para que ela consiga expandir. Eu vou trazer um exemplo para você do McDonald's. Se a gente vai comer o McDonald's aqui em São Paulo, vai comer no Rio, vai comer em Minas, vai comer nos Estados Unidos, na Europa, é o mesmo sanduíche. Exatamente. Por quê? Porque tem sistemas de gestão, processos muito bem implementados. E o empresário que às vezes ainda está pequeno, que ainda não construiu esse sistema de gestão, ele precisa começar a construir para que ele consiga expandir com a mesma velocidade que as multinacionais hoje expandem. Que uma multinacional, quando ela vai expandir, quando o McDonald's vai abrir uma nova loja, ele não precisa reinventar tudo, ele já tem todo o sistema de gestão estruturado. Então é só replicar. Eu pego tudo aquilo que já funciona e replico para as outras lojas e acabo só melhorando, fazendo pequenos ajustes. Algum ajuste cultural, regional, que tem as diferenças culturais por região, por país, por continente, acaba fazendo pequenos ajustes, mas o sistema base de gestão é sempre o mesmo. Entendi. E assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da transição. Eu queria que você comentasse sobre altos e baixos que você teve, você se planejou, tudo, mas a gente sabe que muitas vezes acontece algo que não está dentro do nosso planejamento. Um dos momentos mais difíceis nessa transição que você passou na sua vida. Você pergunta da transição de estar trabalhando multinacional para abrir a minha empresa. Marcelo, um dos pontos que mais me chamou a atenção,
Eu estava dentro de uma multinacional, tinha interface com todas as áreas da companhia, conhecendo de operações, engenharia, projetos, qualidade, várias áreas. Mas tinham áreas que eu ainda não conhecia. Por exemplo, vendas e marketing. Eu tive que virar um aprendiz novamente e começar a aprender processos de vendas, processos de marketing. E hoje eu ainda continuo aprendendo muita coisa. É o que eu te disse, né? Quando eu entro dentro de uma empresa, eu aprendo mais com os sistemas da empresa do que ensino. Claro, trago muita bagagem para ensinar essa empresa, mas eu aprendo com o que essa empresa tem de bom. Legal. E hoje, especificamente, vamos aprofundar um pouco mais. Você trabalha com o quê? Explica um pouco da tua empresa. Como é que é essa história de IA que deu um grande boom nos últimos tempos, né? Sim. Fala um pouco mais sobre esse processo. Tá. Hoje eu trabalho com consultoria de gestão para empresas. Então eu ajudo aquele empreendedor que já cresceu, ele quer expandir, mas ele precisa implementar processos, ele precisa estruturar um sistema de gestão para que ele consiga expandir com previsibilidade. Que expansão sem previsibilidade, expansão sem o sistema de gestão é trazer complexidade para a sua empresa. E você corre muitos riscos quando você faz isso. Tá. E a IA, né? Uhum. Como é que você vê esse crescimento, eu falo por mim. Começou a guerra agora há pouco e teve um vídeo que era de um caça que estava sendo perseguido por um míssil. Uhum. E eu acreditei piamente de que o piloto do caça fez aquelas manobras e se livrou. E esses dias um especialista em aviação disse, esse vídeo é falso. E começou a mostrar ponto a ponto cada detalhe. Criado por IA. Criado por IA. E aí eu te pergunto, hoje a IA está tão forte, tão real, vamos dizer assim, que eu não sei até que ponto chega a ter um benefício para a humanidade, para o dia a dia. A gente sabe que o ser humano ele acaba sempre transformando as coisas positivas em negativas. Como é que você vê isso? Eu vejo a IA, ela é uma baita de uma ferramenta, né, que nós temos que usar a nosso favor para melhorar a produtividade. Então eu consigo fazer vídeos e cada vez nós vamos conseguir fazer com mais qualidade, com mais precisão. IA já vem sendo utilizada há mais de 20 anos. Não é de agora IA. Tá? Para você ter ideia, dentro da Nestlé, eu comecei a utilizar IA nos anos 2010, por aí. Em 2020, eu implementei um sistema que você consegue controlar uma fábrica de uma sala. Igual nós estamos aqui no podcast, eu consigo controlar uma fábrica utilizando o IA, preditiva de processos, machine learning, sistemas de predição, utilizando o IA para que o processo que está lá longe, à distância, eu consiga operar, né, utilizando IA. Então ela é uma baita de uma ferramenta que vai nos melhorar a produtividade. Mas onde vai chegar com a criatividade humana, não temos muito como saber. Tem muitas questões éticas hoje de utilizar IA, como utilizar, mas ainda é algo que precisa evoluir muito, porque tem muito espaço para crescimento. E quem não estiver alinhado com IA hoje, está perdendo o mercado. Está perdendo o mercado. Exatamente. Eu vi até o Elon Musk falando um tempo atrás para os seres humanos tomarem cuidado e em alguns momentos assim, o que a gente foi criar, porque foi o que eu falei há pouco, né? O ser humano ele começou a utilizar de uma forma não sei se é pejorativa, negativa, como quase tudo, né? Uhum. E voltando pro mercado de trabalho, né? Quando o empresário ele já performa, assim, vamos dizer, e ele quer subir de patamar, qual seria o novo jogo, a nova estratégia, o novo conceito que ele precisa dominar? Mudança de patamar, ela precisa ter mudança de mentalidade do empresário. O que te levou até 1 milhão, o que te levou até 10 milhões, é diferente do que vai te levar a 100 milhões, o que vai ser diferente do que vai te levar a 500 milhões. Então esse jogo ele tem que ir mudando. E muitos empresários acabam ficando, ele bate no teto
e não consegue mudar mais, porque ele está fechado a pedir ajuda externa. Ele acha que com o que ele conhece, ele é muito bom no que ele faz, ele é excelente, mas com o conhecimento que ele tem, ele acha que ele vai conseguir romper essa barreira. E aí é onde a gente precisa trazer pessoas até melhores do que nós para nos ajudarmos a crescer e romper essa bolha, e mudando de ambiente, mudando de pessoas, mudando de sistemas, de estruturas de gestão. E assim, o que a gente talvez esteja falando assim seja a fase de expansão, né, do empreendedor, do empresário, enfim. E na sua visão, qual seria o erro mais comum que você vê que acontece dentro das empresas, dos empresários nos dias de hoje? Eu acho que o erro mais comum, Marcelo, que eu mais enfrento, que eu mais vejo, são empresários querendo expandir os seus negócios sem ter uma estrutura de gestão bem consolidada. Então ele acaba replicando o problema. Eu tenho uma empresa que eu acho que está sob controle, que eu, sozinho, como empresário, eu consigo ainda controlar algumas variáveis, e aí eu abro uma segunda unidade, e aí eu começo a perder o controle. Eu começo a aumentar a complexidade, aumentar o meu trabalho, e eu não consigo expandir com a mesma qualidade. E aí começa a cair, a empresa começa a entrar em declínio por falta de estrutura de gestão. Entendi. E assim, voltando lá na tua saída da Nestlé, você falou, foi tudo planejado, né? Tudo certinho, com time, enfim. O que a gente muitas vezes percebe é que todas as etapas da nossa vida a gente tem aprendizado. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, uma analogia, um comparativo, é assim: a primeira vez não é erro, é um aprendizado. Se você comete de novo, aí sim se torna um erro. Nessa sua saída lá da Nestlé, que grande aprendizado você teve? Eu tive um grande aprendizado, que às vezes, né, a gente acha que já sabe bastante coisa e está preparado. Mas depois que eu saí, eu tive que me preparar 3 vezes mais do que eu tinha previsto para preparar. Talvez a gente comece a enfrentar algumas variáveis que não estavam sob nosso controle. Começa a aparecer variáveis que a gente tem que aprender continuamente. Então, o empreendedor, aquele cara que quer dar a virada de chave na sua carreira, sair de uma empresa, está empreendendo, sim, né, intraempreendendo dentro de um CNPJ, de uma empresa, e agora quer abrir o seu CNPJ, ele precisa buscar conhecimento o tempo todo. Ele tem que estar evoluindo o tempo todo. Ele tem que buscar novos ambientes. Ele tem que buscar pessoas que vão te pegar na sua mão e te levar a um próximo nível. E isso foi algo que eu aprendi. Quando eu estava dentro da multinacional, a minha rede de network não era tão boa. Entendi. Quando eu saí, aí eu vi a necessidade de ter uma rede de network, de pessoas que te ajudem. Eu preciso melhorar em vendas, eu preciso de alguém que me ajude em vendas, eu preciso melhorar em marketing, eu preciso de pessoas que conheçam de marketing, que podem pegar na minha mão e me levar para o próximo nível. Essa é a mudança de mentalidade que qualquer pessoa precisa ter para mudança de nível, para mudança de patamar. É o que eu ouvi esses dias, né? Sobre sentar em outras mesas. Muitas vezes a gente está acomodado numa mesa só com pessoas negativas, te trazendo para baixo, falando, não vai dar certo, isso não é legal. E quando você muda de mesa e começa a ouvir pessoas de sucesso, pessoas falando de resultados, falando de desafios, mas que foram superados, eu acho que a cabeça ela dá uma grande mudada em relação a obter o propósito que a gente fez. Eu te conheci numa rodada de negócios, num network. Eu particularmente eu não conhecia, e eu falo por experiência própria, foi algo mágico. Por quê? Eu não sei fazer isso, eu vou procurar alguém que saiba fazer, que indique, né? Teve um professor que deu uma palestra lá, ele veio aqui falando de vendas, e eu achei interessante o que ele disse. Talvez o seu maior cliente esteja sentado nessa sala. E às vezes não é nem ele, é alguém que ele tem uma conexão. Isso eu achei extremamente importante. Como é que você vê essa percepção de muitas vezes você tá perto de alguém que você nem imagina que pode ser seu cliente mais e de maior potencial? Isso que eu acho que é o importante, Marcelo, que você trouxe, é estar sentado nas mesas certas. Exato. O ambiente molda o indivíduo. Nós somos a média
daquelas pessoas que a gente convive. Eu vou dar um exemplo bem prático para você. Olha, eu quero emagrecer. Aí eu só ando com pessoas que gostam de churrasco, gostam de estar tomando cerveja, gostam de tomar refrigerante, gostam de doce. Eu não vou conseguir emagrecer. Exato. É o ambiente. Agora, é o ambiente. Agora, se eu ando com pessoas que querem ter uma vida saudável, querem comer saudável, querem fazer exercício, fazer academia, aí sim eu vou conseguir atingir esse meu objetivo. A mesma coisa são nos negócios. Exato. Se eu sento em mesas onde tem empresários de sucesso, empresários que já trilharam o seu caminho, que já tem empresas boas, empresas excelentes, eles vão te puxar. Ele vai começar a te trazer insights para que você leve para dentro dos seus negócios. Exato. Eu costumo dizer assim, eu fiz engenharia, né? E eu costumo dizer assim, o único local que essa frase se encaixa é na física. Os opostos se atraem. É só na física. Porque na nossa vida, os semelhantes se atraem, né? É o que você falou. Se você estiver andando com pessoas que pensam diferente de você, ou você vai se sentir mal no ambiente, ou você não vai progredir, não vai evoluir, não vai ter resultado, né? Mas eu vejo ainda essa frase, Marcelo, dos opostos se atrair, podendo ser utilizada muito forte dentro do negócio. Muitas vezes eu não tenho todas as habilidades para trabalhar. Nesse então caso, eu sou muito forte. Eu sou muito forte na área de operações, mas eu preciso ter alguém muito forte em vendas. Aí começa a se somar. Aí na verdade não são opostos, mas eles são têm o mesmo pessoas com conhecimentos diferentes, mas que estão alinhados em propósito, em pensamento. É aquela história, né? O jogo de futebol é o mesmo. Mas se eu colocar o Romário no gol, a gente não vai ganhar a Copa do Mundo, né? Vamos dizer assim, na época antiga. Cada um está jogando bem na sua posição, mas com alinhamento, com direcionamento e sempre com o mesmo propósito. Exato, perfeito. A analogia é bem essa mesmo. E eu tô vendo aqui, GX Solutions, é isso? Isso. Como que ela nasceu? Como que funcionou essa ideia? Como é que vocês decidiram abrir? Como é que foi? É você e sua esposa? Sim. Como é que foi esse processo? Nós dois que abrimos a empresa. Bom, nós sempre fomos muito empreendedores, intraempreendedores, empreendendo dentro da Nestlé, com projetos, entregando resultados. Ela trabalhou lá também? Ela também trabalhou na Nestlé por 14 anos. Nós nos conhecemos lá dentro. Sério? Sim. Vamos convidá-la para vir aqui também, para falar da empresa? Vamos sim. Então, bora. E nos conhecemos lá dentro. Ela é gerente de gestão de pessoas, de recursos humanos, eu como gerente de engenharia e operações, e nós nunca poderíamos ficar nas mesmas fábricas, trabalhar juntos. Então nós sinalizamos para a empresa que nós queríamos estar juntos, né? E não era possível, ou iria demorar muito tempo para que esse plano pudesse ser feito. Mas nós sempre tivemos o sonho de abrir a nossa empresa. E como que surgiu a GX Solutions, né? Como que surgiu a ideia da gente abrir a nossa consultoria e ajudar empresários hoje? Em jantares que nós íamos, as pessoas começavam, eu tenho isso aqui na minha empresa, como que funciona lá dentro da Nestlé? Como que é isso? Às vezes amigos, parentes, pessoas do nosso convívio começavam a perguntar, como que é na Nestlé? Nós pensamos, olha, tem uma grande possibilidade, um grande nicho aqui, de nós começarmos a passar esse conhecimento que nós adquirimos aqui dentro, eu com 32 anos, ela com quase 14 anos, e levar todo esse conhecimento e ajudar o empresariado brasileiro. Que às vezes querem mudar de patamar, precisam estruturar a gestão e precisam de pessoas capacitadas para que ajudem nesses processos. Legal. E daí surgiu, né, aí nós decidimos sair da Nestlé, fizemos o nosso planejamento e abrir a nossa empresa de consultoria. Primeiro ela foi trabalhar com player do mercado, e aí depois eu saí e seguindo com a nossa empresa, né, tocando a nossa empresa, até que chegou o momento que começou a ter bastante demandas, bastante empresas que nós estávamos atendendo, e faltando um especialista na parte de gestão de pessoas, que hoje é uma dor de grandes da maioria dos empresários, de ter pessoas bem preparadas, de encontrar as pessoas certas. Isso é fundamental, né? Sim, pessoas é algo fundamental para que a gente tenha uma empresa bem estruturada. E aí ela veio, agregou a mim novamente na consultoria, e a gente começou a atender o empresariado aí brasileiro. Show. E assim, eu queria entender um pouco, a gente estava conversando de uma forma mais
light, né? Mas eu queria que você entrasse um pouco mais profundo sobre o que você comentou sobre gestão 4Ps. Queria que você explicasse um pouquinho. É uma metodologia, não é isso? Sim, isso foi uma metodologia que nós criamos, Marcelo. O que nós entendemos? Dessa minha jornada dentro da Nestlé, eu passei por 18 fábricas. Cada fábrica com seus desafios, cada uma com um desafio diferente, né? E o que eu comecei a notar? Que em cada fábrica que eu cheguei, primeiro eu tinha que fazer um diagnóstico de como eu tinha já um desafio, um objetivo claro. Eu precisava fazer um diagnóstico do que eu precisaria fazer na fábrica para chegar naquele objetivo. Tá? E depois começar a fazer um bom planejamento. Então eu tinha um objetivo claro, que é o propósito, que é o primeiro P da nossa metodologia. Legal. Fiz o diagnóstico, olhei o que eu preciso fazer. Então, o segundo P, o planejamento. Como eu vou chegar até lá? Eu tenho a foto da condição atual, eu tenho o meu propósito, que onde eu quero chegar com aquele negócio, onde eu quero elevar aquela unidade, e aí eu preciso fazer o planejamento de como eu vou chegar lá. Então, fazer um bom planejamento estratégico de como eu vou chegar. Mas para mim chegar até lá, eu preciso de pessoas, que é o terceiro P. Perfeito. Então, eu preciso desenvolver, eu preciso engajar as pessoas para que elas me ajudem a chegar naquele objetivo. E uma vez que eu vou caminhando rumo a esse objetivo, eu tenho que ir implementando processos para que isso se sustentem. Que um dos maiores erros que hoje tem dentro das empresas, às vezes eles trazem consultoria, trazem pessoa de fora, fazem uma baita melhoria, não conseguem, não implementam processos, não treinam as pessoas, não planejam os próximos passos, não deixa o propósito claro de por que nós chegamos aqui, o porquê que nós implementamos tantos processos, e todas essas melhorias começam a cair. Cair, e daí a pouco vem um esforço novamente para levar no mesmo ponto. E começa aquele efeito dente de serra que a gente chama. Sim. Eu melhoro, aí começa a cair aos pouquinhos, vai piorando, aí eu puxo, melhoro de novo, vai caindo, e isso vira um ciclo vicioso, e você não consegue romper aquele patamar de estar sempre subindo de nível. É o que a gente falou lá atrás, né? O círculo fica vicioso e deixa de ser virtuoso, né? Exato. E nisso eu te pergunto, vamos falar um pouquinho de gerações, né? Você falou que um dos P's são pessoas. Pessoas. Como é que você faz um comparativo analisando os jovens de hoje, onde que é tudo no imediatismo, tem tudo muito fácil, a inteligência está aí, não precisa de Barça, não precisa ir na biblioteca buscar um livro, é só dar o famoso Google, né? Sim. Com a geração antiga que está pegando esse momento de transição, esse conflito para você, como é que você vê isso para o futuro dentro da tua empresa? Como é que é essa visão? Marcelo, conflito de gerações sempre existiu. Eu fui um conflito de geração. Quando eu entrei na Nestlé, eu tinha acabado de sair de uma escola técnica, quando eu fui para minha primeira fábrica. Saí de uma escola técnica com conhecimento de automação, conhecimento de eletrônica. Fui para uma fábrica que ainda era muito analógica, com pessoas trabalhando ali há 20 anos. Já foi um primeiro conflito que eu vivi. Quando eu entrei, saí de uma escola técnica com conhecimento, com vontade de aplicar todo o conhecimento. Imagina as pessoas que estavam lá, tá? Hoje eu estou recebendo esses jovens. Sim. E para mim, qual que é o segredo, né, para fazer essa integração? É unir a experiência que nós temos de anos. Perfeito. Com a vontade, com o conhecimento, com a facilidade que os jovens hoje têm e toda a acessibilidade que eles têm em cima de sistemas de IA, de buscar a informação rápida. Então esse é o grande segredo, a grande sacada. Os conflitos sempre vão existir. O que nós temos que fazer é trabalhar para unir, adaptar, somar, né, a experiência com o conhecimento e a vontade do jovem de hoje. Isso eu consegui fazer muito bem dentro da Nestlé. Eu era uma referência em desenvolvimento de jovens. Os jovens adoravam, né, assim, nós tínhamos um projeto chamado Youth, que pegava estagiários, menores aprendizes, essa geração que está entrando, e iam treinando esses jovens dentro da empresa.
Então o que eu fazia? Eu pegava esses jovens, ouvia eles, dava desafio, dava direcionamento, usava a minha experiência, trazia problemas que eu precisava resolver, motivava eles, olha, vai lá, e dava autonomia para que eles fizessem usassem o conhecimento que eles têm. Claro, muitas coisas eles iriam errar, eles vão procurar no ChatGPT, tem coisa que precisa do feeling, precisa da experiência, então eles vinham, validavam comigo. Então eles montavam o projeto, aí a importância de ter um processo e um planejamento muito claro. Legal. Então eu mostrava o projeto para eles, o processo como eu queria trabalhar, eles iam lá, traziam a ideia e muitas ideias nós implementamos, gerando muito dinheiro para as empresas. Que legal. Para as unidades que nós passamos. Então usar a experiência, a gente precisa ter essa expertise. Unir a experiência que nós temos com a vontade e a facilidade que os jovens hoje têm de estar buscando informações. Legal. Se a gente une isso, o ganho é exponencial. E falando sobre isso que você comentou, de juntar a experiência com essa energia toda do jovem para você poder levar o seu produto para as empresas, né? A grande pergunta seria essa: qual é o primeiro passo para que isso aconteça? Para que os empresários de hoje possam levar o seu negócio para a empresa deles? Tá. O primeiro passo, o empresário ele precisa ter a mudança de mentalidade. Muitos empresários ainda acham que você trazer ajuda externa, você está demonstrando que você é fraco. E o empresário forte, ele não traz ajuda porque ele é fraco. O empresário forte, ele traz ajuda porque ele quer crescer com mais rapidez, com mais previsibilidade e com menos esforço. Então essa é a primeira coisa que o empresário precisa fazer. Ele precisa mudar a sua mentalidade. Se ele quer mudar de patamar, é aquilo que eu disse. O que te trouxe até o patamar aqui, não é o que vai te levar para o próximo. Exato. Muitas vezes a gente precisa trazer pessoas que têm experiência, pessoas que têm conhecimento, que já viveram isso, para te levar para um próximo patamar. Verdade. Dentro da programação neurolinguística, né, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem no momento. Exato. E isso eu acho muito importante, porque tem uma outra frase que eu gosto que diz assim: feito é melhor que perfeito. Eu concordo com a ação inicial. Aos poucos você vai melhorando. Sim. De repente no network você vai conhecendo uma outra pessoa que vai te trazendo outros resultados, vai ter outras conexões, e aí sim eu acho que a gente precisa começar para entender o resultado acontecer. Faz sentido para ti isso? Com certeza, isso se chama maturidade empresarial. Perfeito. Quando nós começamos pequenos, nós vamos ali juntos, nós vamos aprender de marketing, nós vamos aprender de comercial, vamos fazer tudo. Às vezes não vamos fazer da melhor forma. Exato. Mas conforme nós vamos crescendo, a gente começa a trazer pessoas para nos ajudar em alguns processos, e aí que precisa ter muito planejamento. Quais são as áreas mais críticas? Quais são as áreas que eu quero trazer pessoas, que eu preciso trazer pessoas com mais conhecimento para que eu consiga ir expandindo? E muitas vezes nós vamos trazer pessoas que são muito melhores do que nós. Fato. Porque eles são especialistas em uma disciplina. O cara é especialista em marketing, o cara é especialista em vendas. Essas pessoas é que vão nos ajudar a mudar de patamar. Isso é normal. No começo, nós vamos fazer tudo mesmo. Conforme a gente vai crescendo, a gente tem que ir mudando esse nível, mudando Exato. A mentalidade e trazendo pessoas até melhores do que nós. Tô passando por esse processo agora no nosso podcast aqui. Pessoas até melhores do que nós. Pessoas que vão nos ajudar, que vão fazer com que a gente mude de nível. Senão, nós vamos ficar limitados. O empresário que não tem essa mentalidade de pedir ajuda, de expandir, de saber que ele em algum momento vai ter que trazer pessoas melhores que ele para o negócio, ele fica limitado. E trazer pessoas melhores não quer dizer que você vai deixar de fazer a gestão daquilo. Você precisa ter pelo menos o conhecimento mínimo para que você consiga fazer a gestão, para que você consiga discutir pelo menos com um cara de marketing sobre o marketing da sua empresa. Sim. Você precisa discutir os processos de vendas, não é entregar na mão. Ele vai saber mais do que eu, mas eu conheço mais o meu negócio. Eu sei quais são as minhas dores. E a soma do conhecimento e a especialidade que ele tem, mais a minha experiência no negócio, é o que faz o negócio crescer exponencial. Eu sou muito de analogia, né? Então seria
você empresário, você está trazendo a forma, o fermento ali. Ele só vai trazer o recheio para dar o sabor e dar aquela beleza no processo, né? Às vezes eu já tenho até a receita pronta. Exato. Mas ele vai trazer, ele vai mudar um pouquinho a receita, vai deixar fermentar mais 20 minutos ali, que vai melhorar a maciez do pão no final do bolo. Então é isso. Quando a gente traz pessoas que são especialistas, eles conseguem nos ajudar a fazer os ajustes finos no processo para que a gente consiga atingir mais resultados. Legal. E eu gostaria que você contasse para o nosso público um caso de sucesso que marcou a sua mente, a sua vida, assim, nossa, consegui transformar ou a vida da pessoa ou o resultado daquela empresa. Tem algum caso que você possa contar para a gente? Tem sim. A minha saída da Nestlé, vou falar uma que impactou a vida de pessoas e outra que impactou a empresa. A minha saída da Nestlé, ela foi referência para muitos profissionais que estavam trabalhando junto comigo. Pessoas que estavam trabalhando, estavam assim, entregando muito bem os seus resultados, mas pessoas que queriam empreender, pessoas que queriam se movimentar para outras empresas, mas tinham medo, tinha receio. E quando essas pessoas viram que eu saí, que eu comecei a ter resultados, que eu consegui sair de uma forma tranquila, depois de 32 anos trabalhando na empresa, eu passei muitas pessoas me ligaram: Diego, como que é isso? Como que me ajude a fazer isso? Me dê algumas orientações, né? E eu orientei muitas pessoas que me ligaram, pessoas de outras unidades, pessoas de fábricas diferentes que já tinham trabalhado comigo, que estavam em outra empresa, quando souberam da minha história, da minha mudança, né, de um intraempreendedor trabalhando ali de CLT para uma empresa, para minha empresa, para um empreendedor de verdade. Isso foi uma referência para muita gente. E eu acabo ajudando, no informal, acabo ajudando muitas pessoas hoje, que me ligam, falam: Diego, como é que é? Eu estou tendo essa dificuldade. Teve pessoas de empresas que eu nem conhecia a pessoa, mas algumas pessoas que já tinham trabalhado comigo, você: olha, o Diego passou pela mesma situação sua, ele saiu de uma empresa e quer empreender, conversa com ele. Foram vários que eu conversei, peguei na mão, ajudei. Essa rede de network, de ajuda, ela é muito importante. E para a empresa, teve vários projetos, né, que eu fiz, que eu implementei e que mudou o resultado da empresa. Então teve projeto na área de energias, de matriz energética, projetos de redução de embalagem, projetos de performance de linha. E esse centro de operação integrado que eu falei contigo foi um projeto que para mim foi muito desafiador, que foi em 2020, em plena pandemia, que nós implementamos um projeto em 3 meses e de colocar uma fábrica para ser operada à distância. Imagina operadores que estavam ali há 20, 25, 30 anos trabalhando de um jeito, e aí você entra, né? Fala assim: agora você não vai mais... Mudei a regra do jogo. Mudou, né? A regra do jogo. Você não vai mais operar essa linha de produção. Ele estava acostumado a colocar a mão na linha, escutar o barulho, fazer a voltinha dele ali na linha para ver se tinha algum problema. Então ele já tinha as manhas dele da linha de produção. E ele fazer isso à distância, dentro de uma sala igual nós estamos aqui, somente com um monte de monitor, com um monte de informações, de sensores de processo, com preditivas, com inteligência artificial, fazendo os cálculos e trazendo as informações para que ele opere. Eles não confiavam nessas tecnologias. Nossa. Então eles ficavam: não, eu tenho que estar do lado da linha. Então esse foi um desafio muito grande, foi uma disruptura. Eles tiveram que mudar a mentalidade. Tanto é que o projeto, quando nós implementamos, nós começamos a rodar o projeto, nós tivemos que dar um passo atrás. Nós fizemos a inauguração do centro de operação, treinamos as pessoas, mas eles não se sentiam confortáveis em estar ali operando. Nós tivemos que dar um passo atrás, fazer todo o treinamento, mudar a cultura, mudar a mentalidade, mostrar para eles que aquelas ferramentas funcionavam. Para você ter ideia, a gente começou a pegar uma máquina que começou a dar uma pequena vibração que iria quebrar. Nós conseguimos antecipar quebras em 8 horas, em 10 horas e evitar que a máquina quebre. Porque quando os sensores, a IA, começava a fazer a avaliação do equipamento e via que os parâmetros começaram a sair fora, ele já dava o alarme e a gente tinha tempo para fazer a limpeza da linha, drenar todo o produto que estava dentro, parar a linha de produção e fazer uma manutenção planejada. Você imagina o impacto disso para a empresa.
em resultados muito grande, mas também um impacto para aquelas pessoas que estavam trabalhando, que eles, não tem a dúvida. que quando quebrava, tinha que sair na correria, tinha que ir lá resolver o problema sob pressão, porque fábrica com produto perecível, o produto está perdendo lá no pátio e tinha que voltar a fábrica rápido. E muitas vezes a gente não consegue voltar uma fábrica, uma quebra de equipamento tão rápido. Aí as pessoas começaram a entender que a IA, que as preditivas, que todo aquele sistema que foi montado, eles eram confiáveis, né? Eram um facilitador. Exato. Aí sim nós conseguimos implementar realmente o processo. Cara, que incrível. Que história, né, amigo? Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, ou de repente, se quiser falar algo que eu não te perguntei, fica à vontade, sua câmera é aquela ali. Deixa seus contatos, Instagram, telefone, enfim, o espaço é seu, meu amigo. Tá bem, muito obrigado. Eu só queria deixar aqui um recado para aquele empreendedor que quer mudar realmente o rumo da sua empresa, que quer crescer. Mude a sua mentalidade. Muitos empresários brilhantes que têm negócios incríveis não ampliam porque estão muito dentro do operacional, não tem tempo para suas famílias, não tem tempo para curtir aquilo que ele está ganhando dentro do negócio. Por quê? Falta gestão estruturada. Então, estruturem a gestão dentro da sua empresa, coloquem sistema de gestão, peguem ajuda externa para que vocês consigam mudar de patamar. Quando você implementa gestão, você não está apenas burocratizando o seu sistema, você está trazendo liberdade, você está trazendo clareza, você está trazendo direcionamento para as pessoas que estão com você. Isso traz liberdade, que as pessoas vão saber o que precisa ser feito. Então fica a dica para você, empresário. Vou deixar aqui minhas redes sociais, @Diego R. Naves é o meu Instagram, e o meu telefone direto para quem quiser entrar em contato comigo é 11 930 32 6762. Maravilha. Mestre, obrigado pela sua presença, foi uma honra ter você aqui. Vamos convidar a sua esposa para poder fazer um bate-papo também. Eu acho que vai ser muito interessante, mas foi uma verdadeira aula. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Foi um prazer estar aqui e poder compartilhar o conhecimento, um pouco daquilo que eu sei com o empresário. Eu acho que é de muito valor, né? Esse é um dos nossos propósitos. É poder ajudar os empresários a chegar a um novo nível através do nosso conhecimento que nós adquirimos aí em anos de experiência. Isso é o que faz e o que motiva nós seguirmos nessa jornada. Maravilha. Perfeito. Mais uma vez, gratidão. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Foi uma aula que a gente teve desde a Nestlé até a inteligência artificial. E a gente vai encerrando agradecendo principalmente aos nossos patrocinadores. São essas empresas que apoiam esse projeto para que a gente possa trazer profissionais com essa excelência, com esse tipo de comportamento a cada dia aqui no nosso programa. E a gente vai encerrando com aquela frase que sempre toca o meu coração, que é o chamado do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.